Bom dia, amigos do Face. É com muita alegria que estou mais uma vez chegando até a você na manhã deste novo dia para meditarmos na palavra de Deus e assim sermos edificados. Neste momento, eu quero compartilhar um texto que nos dá esperança para que assim nós possamos viver a cada momento, a cada instante. Este é o Momento de Esperança, um programa que tem como objetivo levar até você uma palavra de edificação que nos fortalece, que nos ajuda a viver a cada momento, a cada instante. Pois eu e você, nós somos fracos e precisamos daquele que nos ajuda em todos os momentos e todas as circunstâncias. Portanto, eu quero nesta manhã compartilhar com você, amigo do Face, a palavra de Deus conforme se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meus queridos, nos dias atuais, marcado pelo materialismo, o homem trocou Deus por suas bênçãos. Porém, a nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus, mas a presença do Deus da bênção. Assim como Moisés bem entendeu, eu e você, nós precisamos entender nesta atualidade que o mais importante que eu e você, nós precisamos é verdadeiramente da presença de Deus, conforme nós podemos contemplar no texto que acabamos de ler nesta manhã, Moisés nos falando sobre a sua real necessidade. Os filhos de Israel haviam pecado, se afastado de Deus e entristecido ao Senhor. O Senhor lhe fizeram a promessa de enviar com ele um anjo, mas Moisés então respondeu dizendo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Com base em Êxodo, capítulo 33, verso 15, eu quero compartilhar com você algumas lições para que assim nós possamos entender que a nossa maior necessidade hoje é da presença de Deus. Primeiro, queridos e amados irmãos, o pecado nos afasta da presença de Deus. Ora, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e passou alguns dias ali no monte, os filhos de Israel ficaram impacientes e então fizeram para si um bezerro de ouro, vindo assim a entristecer ao Senhor. Deus havia libertado Israel do cativeiro, estava conduzindo-os pelo caminho certo para a terra prometida, mas eles ficaram impacientes, desobedeceram a Deus, fizeram para si um ídolo, dizendo que aquele era o Deus que havia tirado, libertados do cativeiro. Esqueceram-se do Senhor, do Deus vivo e poderoso, e assim pecaram. O pecado nos afasta da presença de Deus, e sem Deus nós não podemos caminhar. Perdemos a visão, perdemos o alvo, e assim perdemos a direção para a nossa vida. Portanto, não esqueça, o pecado nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos do Senhor a cada momento. Não permita, querido amigo, que o pecado venha lhe afastar de Deus. Se você está vivendo em pecado, arrependa-se, clame pelas misericórdias do Senhor, como Moisés fez pelos filhos de Israel, porque só no Senhor há perdão e verdadeira restauração, pois somente arrependidos podemos verdadeiramente desfrutar do perdão, da restauração e caminhar rumo ao caminho que nos conduz para a vitória. Mas, em segundo lugar, meu querido amigo, nada pode substituir a presença de Deus em nossa caminhada. Deus prometeu enviar o seu anjo adiante do povo. Ora, mas o que era um anjo? O anjo é um ser, um mensageiro criado por Deus. Mas Moisés bem sabia, queridos, que o que mais eles precisavam era realmente da presença do Deus único, verdadeiro e soberano, o Deus libertador, o Deus criador, o Deus que garante vitória, que abrira o mar vermelho
Este é o Deus que nós precisamos, assim como Moisés sabia. E eu e você, nós precisamos da presença do Senhor, nosso Deus. Nada pode substituir a presença de Deus nas nossas vidas, queridos e amados amigos. Eu e você, nós precisamos do Senhor a cada momento, a cada instante. Mas é interessante observarmos que Deus, queridos irmãos, prometeu a Moisés enviar o seu anjo e lhe dar a vitória sobre os seus inimigos e conduzi-los até a terra que emanava leite e mel. Alguém poderia dizer, está bom, Senhor, mas o que um anjo era, mas o que era um anjo comparado ao Senhor? Ora, os anjos são apenas seres criados, isso é, mensageiros do Senhor. O que é a terra que emana leite e mel sem a presença de Deus? O que é a jornada, queridos irmãos, sem a presença de Deus, sem podermos contar com Ele? Nada pode substituir a presença de Deus nas nossas vidas, porque quando nós desfrutamos da sua presença, nós podemos ter a certeza que o profeta Isaías nos ensina no capítulo 41, verso 10, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meus amados, nós precisamos hoje da presença do Senhor nosso Deus, mais do que as bênçãos de Deus. Não obstante, na nossa atualidade, muitos estão trocando a presença de Deus pelas bênçãos de Deus, e no final é tristeza, é dor. O que adianta uma casa farta, você ter um carro novo, você ter uma esposa, filhos, sem a presença de Deus no seu lar? Nós precisamos de Deus nessa caminhada, a cada momento, a cada instante, porque sem Ele nós não somos nada, não podemos fazer nada. Portanto, amigo, pare e pense. Você tem substituído a presença de Deus? O que é que está tomando o lugar de Deus na tua vida? A palavra do Senhor nos ensina buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó, querido amigo, eu e você, nós precisamos mais do que nunca hoje da presença de Deus, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Mas em terceiro lugar, meus queridos amigos, a presença de Deus é a nossa maior necessidade, porque Deus é a razão da nossa existência. Deus era a razão da existência de Israel. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos ver Deus chamando Abraão do meio da sua parentela, lhe dando um filho, Isaque, transformando Jacó em Israel, resgatando os seus descendentes da escravidão do Egito. O mesmo Deus que um dia resgatou, libertou Israel da escravidão do Egito, também foi o mesmo Deus que nos criou, que tem nos sustentado, fortalecido, protegido até aqui. Ele é a razão da nossa existência. Mesmo sendo fracos, miseráveis, pecadores, a sua graça nos basta, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, porque Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele é a razão maior da nossa existência. Sem Ele, eu e você, nada somos e nada podemos fazer. Portanto, pare e pense enquanto se diz hoje, você tem olhado para o quê? Qual é a razão da sua existência? Você tem pensado que é o seu pai, sua mãe, seus amigos, o seu projeto, os seus negócios? Se assim você está fazendo, amigo, você está errado. Você precisa trazer à memória que a real razão da nossa existência é Deus, meus irmãos. Sem Ele nós não somos nada. Foi Ele. A igreja hoje, você e eu, nós precisamos ter consciência que muito mais do que as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Oh, se o nosso país fosse um país que estivesse ou que desfrutasse realmente dessa presença, tivesse certeza da consciência da presença de Deus, como seríamos diferente. Ora, amados, sabemos
que Deus, na sua infinita sapiência, deixou o homem, lhe deu mandato cultural, social, espiritual. Mas o homem precisa ter a certeza de que a sua maior necessidade é de Deus, porque sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Portanto, pare e pense enquanto se diz hoje, o que é que você está trazendo à sua memória? Você tem esta certeza? Pare e pense. O que tem lhe afastado da presença de Deus? Você tem se deixado levar pelo pecado, tem perdido a visão real da presença de Deus na sua vida? Querido amigo que está me ouvindo, neste momento é tempo de afastar-se de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e nos achegarmos cada vez mais a Ele, certos de que a nossa maior necessidade é do Senhor, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Nada pode substituir a presença de Deus, querido amigo. Nem as bênçãos, nem as amizades, nem o homem, nada, nada, nada. Nós precisamos somente de Deus, porque sem Deus, eu e você, nós não somos nada. Portanto, pare e pense nesta manhã, busque a presença de Deus, entregue-se nas mãos de Deus, porque Ele é a razão do nosso viver. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos ter a certeza do nosso futuro. Mas com Ele nós podemos viver na expectativa de que estamos caminhando para a mansão celestial, para o céu, porque Ele nos libertou, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, a Ele seja toda honra e toda glória. Deus é a nossa maior necessidade. A sua presença nos basta. A sua presença é suficiente para que nós possamos viver, para que nós possamos lutar, para que nós possamos vencer, para que nós possamos viver rumo à mansão celestial. Sem Ele não há vida, não há esperança, não há salvação. Mas com Ele sim, há vida, há esperança e salvação. Sem Ele, eu e você estamos perdidos, mas com Ele nós podemos ter esperança para viver, querido amigo. Portanto, pare e pense nesta manhã. O meu desejo é que você possa se levantar e falar como Moisés neste dia: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A presença de Deus é a nossa maior necessidade nesta atualidade. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e viver distante de Deus? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A nossa maior necessidade, querido, é da presença de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Ora, sem Deus nós estamos perdidos. Somos fracos, miseráveis, pecadores, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Portanto, pare e pense e pergunte: Deus está comigo? Eu estou vivendo na presença de Deus? Se você, ao fazer esta reflexão, e ao perceber que você está distante de Deus, volte-se enquanto se diz hoje, clame pela sua graça e a sua misericórdia e viva na presença dele para a honra e glória tão somente dele. E que Deus te abençoe neste dia e que você possa ter um dia vitorioso na presença do Senhor, nosso Deus. E até o próximo momento de esperança, se Deus assim nos permitir. E que o Senhor te abençoe e te guarde e que você viva na presença do Senhor, para a honra e glória tão somente dele. E até o próximo momento.